Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 20, que fala sobre fatores climáticos. Quando nós começamos a estudar o clima, nós vimos que existem os elementos do clima e os fatores do clima. Os elementos são características que todos os climas têm, mas em intensidade diferente, como a umidade, a pressão atmosférica, tá? Aí a temperatura também. Já os fatores climáticos são características que vão determinar por que o clima da cidade de Lima Duarte é, por exemplo, diferente do clima de Nova York, tá? Então a gente vai ver isso aqui agora. Primeiramente, é muito importante você entender que existem zonas climáticas, ou seja, nós temos a zona tropical, as zonas temperadas do norte e do sul e as zonas polares do norte e do sul. Nós temos 3 zonas climáticas então, tá? Aqui a gente tem 5 áreas, mas a zona temperada do sul e a zona polar do sul possuem características idênticas à zona temperada do norte e à zona polar do norte. A zona tropical, gente, ela é a zona mais quente que existe no nosso planeta, que é onde 80% do território brasileiro está inserido. Depois nós temos as zonas polares, que são as zonas mais frias, e nós temos as zonas temperadas, que é como se fosse uma zona morna. A zona temperada ela é mais fria do que a zona tropical, mas ela é mais quente que a zona polar, tá? Agora, pessoal, nós vamos então falar dos fatores climáticos, ou seja, nós vamos citar aqui características que determinam por que em determinado local o clima é diferente de outro. Primeiramente, nós vamos falar de latitude. Gente, a temperatura ela é inversamente proporcional à latitude. Ou seja, em áreas de latitude mais baixa, como na zona tropical, a temperatura é mais elevada. Quando você vai saindo da região tropical do planeta e indo em direção às zonas temperadas de latitude média e às zonas polares de latitude elevada, a temperatura vai o quê? Caindo. Ou seja, a latitude aumenta e a temperatura cai. Então não se esqueça disso. Em zonas de baixa latitude, como a zona tropical, a temperatura é alta. Quando você vai para regiões de latitude mais elevada, como as zonas temperadas e as zonas polares, a temperatura vai diminuindo, ok? A zona tropical é mais quente, porque está numa latitude baixa. A zona polar é mais fria, porque está na latitude mais elevada. E a zona temperada, que está numa latitude média, ela é mais quente que a zona polar, no entanto, é mais fria que a zona tropical. Não se esqueça disso. Latitude é inversamente proporcional à temperatura. Latitude baixa, temperatura alta. Latitude alta, temperatura baixa. Agora, a altitude, ela influencia da seguinte forma. Quando está mais alto, a pressão atmosférica é menor e o ar é mais rarefeito. O que é um ar mais rarefeito? É um ar com menor retenção de calor, porque existe menos gases e menos umidade, tá? Além disso, em regiões onde a pressão atmosférica é menor, há incidência maior de ventos, e os ventos fazem com que a temperatura caia, a sensação térmica diminua, tá? Então, primeira regrinha, quanto mais alto, mais frio. Aqui, ó, onde nós temos 2.000 metros, é muito mais frio do que aqui em Santos, onde nós temos uma altitude de 2 metros. Por que isso ocorre? Porque o ar é mais rarefeito, com menor presença de gases e de umidade. Isso faz com que ocorra menor retenção de calor. Além disso, como a pressão é menor, venta mais e a sensação térmica diminui. Se você vai lá para Ibitipoca, que é mais elevado, você sente mais frio, justamente porque tem menos gases, menos umidades e principalmente porque, no caso, lá venta muito, porque a pressão atmosférica é baixa, tá? Por isso que quando o pessoal, por exemplo, aqui do Cruzeiro de Belo Horizonte vai jogar na Bolívia, com mais de 1.000 metros de altitude acima do que é Belo Horizonte, eles têm que ir mais cedo para se adaptar. Por quê? Porque como é uma região mais elevada, o ar é mais rarefeito, existe menos gases. E dentro desses gases que existe menos o oxigênio. E isso vai fazer com que a respiração seja dificultada, tá? A altitude, quanto mais alto, mais frio. Por quê? Porque a pressão atmosférica é menor e o ar é mais rarefeito. Um ar mais rarefeito tem menos gases, menos umidades, menos retenção de calor. Correntes marítimas. Gente, as correntes marítimas
são como rios dentro do oceano, tá? E elas vão influenciar no clima da seguinte forma. Observe que você tem setas vermelhas, que são correntes quentes, e setas azuis, que são correntes frias. Onde passam as correntes quentes, o que acontece? O próprio já nome diz, quente. Vai ter uma maior evaporação de água, porque quando você aumenta a temperatura no forno de uma água, não evapora mais? Então aqui é a mesma coisa, ó. Aumentando a evaporação aqui, o que vai acontecer? Chove mais. Então, em regiões onde nós temos a presença das correntes quentes, que são essas de setas vermelhas, o clima é mais úmido, chove mais. Nas regiões onde passam as correntes frias aqui, ó, as setas azuis, se está mais frio, vai evaporar menos, então o clima é muito mais seco. Em todas as regiões onde nós temos a presença de correntes marítimas frias, ou seja, com baixa taxa de evaporação e, consequentemente, baixa taxa de umidade para fazer com que chova muito, nós vamos ter a formação dos desertos. Por exemplo, a corrente de Canárias, que passa aqui, ó, no noroeste da África, contribui para a formação o quê? Do deserto do Saara. A corrente de Humboldt, que passa nessa costa oeste aqui do continente americano, contribui para a formação do deserto do Atacama. Então, como que as correntes marítimas vão influenciar no clima? Quando passam as correntes marítimas quentes, maior taxa de evaporação, maior umidade, maior quantidade de chuva, clima mais úmido. Já nas regiões onde a corrente marítima que passa é uma corrente marítima fria, nós vamos ter uma menor taxa de evaporação e, consequentemente, nós vamos ter menos chuvas e a formação de climas desérticos. Tá? Vamos aqui, ó. Agora, ó, maritimidade e continentalidade. Ó, gente, primeira coisa, maritimidade lembra mar, continentalidade lembra continente. Os locais que sofrem o efeito da maritimidade, o próprio nome já diz, são locais perto que estão próximos aos oceanos, como por exemplo a cidade do Rio de Janeiro. Quanto mais você adentra para o continente, menos você sofre a influência da maritimidade e mais você sofre a influência da continentalidade. Então vamos comparar o Rio de Janeiro, que sofre a influência da maritimidade, com Goiânia, que sofre a influência da continentalidade. Primeira coisa, quanto mais próximo do oceano, mais próximo da água você vai estar. Então maior vai ser essa taxa de evaporação. Então, cidades que sofrem o efeito da maritimidade são cidades onde ocorre maior quantidade de chuva. Ou seja, no Rio de Janeiro chove mais do que em Goiânia, que sofre o efeito da continentalidade por haver menos água evaporando ali. E se há menos água, porque você está mais próximo do continente do que do oceano, o clima é mais seco. Então vamos lá, ó. Cidades que estão próximas dos oceanos e sofrem o efeito da maritimidade são mais úmidas. Nelas ocorre a maior quantidade de chuva. Já nas cidades que estão para dentro do continente, como Goiânia, nós temos uma menor taxa de evaporação e, consequentemente, essas são cidades mais secas. Além disso, há uma diferença na amplitude térmica. A amplitude térmica, gente, ela é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Em cidades que sofrem o efeito da continentalidade, por exemplo, como é o caso de Lima Duarte, a amplitude térmica é mais elevada. Por quê? Porque o solo ele esquenta mais rápido do que a água. Então, faz mais calor numa cidade que está mais para dentro do continente e afastada do mar durante o dia. No entanto, a mesma capacidade que o solo tem de rapidamente esquentar, ele tem de perder a temperatura na hora que o sol vai embora. Então, por exemplo, há uma diferença muito grande de temperatura entre o dia e a noite em cidades que sofrem o efeito da continentalidade. Então, em cidades que estão afastadas do oceano e sofrem o efeito da continentalidade, a diferença de temperatura entre a máxima e a mínima é maior. Já nas cidades que estão mais próximas dos oceanos e sofrem o efeito da maritimidade, nós temos o contrário. A amplitude térmica ela vai ser menor. Por quê? Porque a água ela demora a esquentar durante o dia. Só que à noite ela também demora a perder esse calor. Então não há muita diferença entre o dia e a noite numa cidade litorânea no que diz respeito à temperatura. Vocês já ouviram falar que se nadar à noite a água está quentinha numa piscina? É por causa disso.
absorve o calor rapidamente, demora a absorver o calor, mas também demora a perder esse calor, ok? Então, ó, maritimidade, cidades com maior quantidade de chuva e com amplitude térmica menor, ou seja, menor diferença entre a máxima e a mínima. Cidades que sofrem o efeito da continentalidade, a quantidade de chuva é menor e a diferença entre a máxima e a mínima é maior, ok? Ou seja, nós temos uma maior amplitude térmica. As massas de ar, pessoal, elas também influenciam na temperatura, ou seja, nos climas. O que são massas de ar? São, como o próprio nome diz, quantidades de ar que saem de determinado local e trazem as características para você, para determinado local onde elas estão chegando. As massas de ar, elas podem ser frias, se elas saem de áreas polares e temperadas, ou quentes, se elas saem de áreas equatoriais e tropicais. Então, se um clima ele sofre a influência de uma massa polar ou temperada, vai ser um clima mais frio. E se ele sofre a influência de uma massa tropical ou equatorial, vai ser um clima mais quente, tá? Além disso, essa massa de ar, ela pode ser úmida ou ela pode ser seca. Se ela sai de dentro do continente, ela é uma massa de ar seca. Se ela sai de dentro do oceano, ela é uma massa de ar úmida. Então, se uma massa de ar sai lá dos polos e ela passa pelo oceano, ela vai ser fria e úmida. Se ela sai dos polos e passa pelo continente, ela vai ser fria e seca. Se a massa de ar sai de uma região equatorial ou tropical e passa pelo oceano, ela vai ser quente e úmida. Agora, se ela sai do oceano, se ela sai de uma região equatorial e tropical e passa pelo continente, ela vai ser quente e seca, tá? Ficar atento a isso. A vegetação, pessoal, ela vai influenciar na seguinte maneira. Ela vai influenciar na umidade do ar e na temperatura. Em regiões onde nós temos uma grande presença de vegetação, como lá na floresta amazônica, nós vamos ter um clima muito úmido, porque a transpiração da vegetação vai contribuir para o ciclo hidrológico e para que ocorra muitas chuvas, tá? Além disso, quanto maior a quantidade de vegetação, mais fresco fica uma área. Quando você está com muito calor, por exemplo, andando em Juiz de Fora, e aí você quer para uma região mais fresca, você vai para o Parque Alvord, por exemplo, que está cheio de árvore, tá? Então a vegetação influencia dessa forma. Mais vegetação, mais chuva e a temperatura fica mais amena, tá? O relevo, ele vai influenciar aqui da seguinte maneira, ó. As massas de ar, elas vão vir, observa aqui a setinha, e vão querer chegar um momento ultrapassar uma barreira natural que nós temos aqui. Normalmente, quando a massa de ar ela vem numa altitude de 600 metros e ela tem uma barreira maior, ela vai querer ultrapassar, e na hora que ela vai ultrapassar aqui, vai ocorrer um processo chamado condensação. Condensação nada mais é do que a passagem da água do estado de vapor para o estado líquido. Isso faz com que as chuvas ocorram só desse lado daqui e o lado de cá fique seco, tá? É o que nós chamamos de chuvas orográficas. Aí nessa região aqui, ó, que a gente chama de barlavento, o que vai acontecer? Chove e o lado de cá, que é de sotavento, não chove, tá? Então o relevo influencia nisso. O lado do relevo onde a massa de ar úmida está chegando, a quantidade de chuva é maior do que do lado de cá, aonde a massa de ar vai tentar transpor, tá? Ok? Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os climas da Terra, tá? Os climas que existem no mundo. Só um minutinho aqui. Isso. Ó. Então você viu os fatores climáticos. E agora você vai ver os climas do nosso planeta. Na verdade, eu vou deixar isso aí para uma próxima aula, tá? Nós, a partir de hoje, vamos ter uma aula a mais na parte da tarde. Então, eu vou jogar essa aula para a parte da tarde. Aliás, não, vou explicar aqui agora, que depois a gente vê uma outra aula do capítulo 21. Pessoal, nós temos vários climas aqui no nosso planeta, tá? Nós temos clima equatorial, tropical, subtropical,
semiárido, desértico, mediterrâneo, temperado, frio de montanha, frio e polar. E aí, o clima equatorial, como o próprio nome diz, é o clima das regiões equatoriais, é esse clima mais escuro aqui, tá? A principal característica dele é de ser um clima muito quente e ser o clima mais úmido do mundo, ou seja, é o clima onde nós temos a maior quantidade de chuva, tá? Ele ocorre aqui nessas regiões equatoriais, tá? Praticamente não existe estação seca, chove o ano todo. Aliás, chove todo dia nas regiões de clima equatorial. Depois nós temos o clima tropical, que é esse de vermelho mais claro aqui, ó. É o clima da nossa região aqui, tá? De Lima Duarte. O que é o clima tropical? É um clima que possui duas estações bem definidas. Uma seca, que é a estação de outono e inverno, e uma úmida, que é de primavera e verão. Você tem o clima subtropical, que é esse rosinha aqui, que pega o sul do Brasil, tá? E o clima subtropical, ele possui chuvas bem distribuídas ao longo do ano, ou seja, chove todo ano, praticamente não existe uma estação seca, tá? E além disso, assim como o clima temperado, ele possui as 4 estações do ano bem definidas, ou seja, a primavera, o outono, o verão e o inverno. Você tem o clima semiárido, tá? Que é esse amarelo mais claro aqui, que fica próximo aos climas desérticos, tá? Tem uma estação seca longa, tá? E a quantidade de chuva é mínima. Depois você tem o clima desértico, que o próprio nome diz, são os climas dos desertos, que são climas que podem ser quentes ou frios, porque existem desertos quentes e desertos frios, mas a principal característica desse tipo de clima é praticamente não haver chuva. Chove ao longo do ano? Chove, mas muito, muito pouco mesmo. Isso faz com que as espécies, sejam elas vegetais ou animais, sejam raras, porque não são quaisquer espécies que vão o quê? Se adaptar a um clima tão frio, ó, tão seco. Nós temos o clima mediterrâneo, que como o próprio nome diz, ó, pega aqui nessa região do mar Mediterrâneo, um pouquinho aqui na América do Sul e também aqui na costa oeste da América do Norte. A principal característica dele é ser o inverso do clima tropical. Ou seja, no clima tropical nós temos um verão úmido e um inverno seco. Aqui no clima mediterrâneo nós vamos ter o contrário, um inverno úmido e um verão seco. Por isso que o pessoal vai muito para as praias aqui, ó, dessa região aqui. Tá? Nessa região aqui, porque não chove no verão. Aí você pega uma praia tranquilamente. O clima temperado, que fica aqui nas regiões temperadas, esse clima verde aqui, ele tem as 4 estações bem definidas, tá? Muito mais definidas ainda do que o clima subtropical, e ele pode ser temperado continental, aqui mais para dentro do continente, onde vai ser um clima mais seco, ou temperado oceânico, onde ele vai ser mais úmido. Nós temos o frio de montanha, onde passam as cordilheiras, e o próprio nome diz frio de montanha. É um clima frio por quê? Lembra que nós vimos que quanto mais alto, mais frio? Isso vai fazer com que a altitude da montanha influencie na temperatura e faça com que ele seja o quê? Mais frio. Nós temos o clima frio aqui, ó, já nas regiões polares, o próprio nome diz frio, e o clima polar, que é o clima mais frio que tem, onde o verão não chega nem a 5 graus. Tá? E essa quantidade diferente de climas está relacionado ao quê? Aos fatores climáticos que influenciam nessa distribuição. Importante também você ver o seguinte aqui, ó, que dependendo do tipo de clima, você vai ter uma paisagem diferenciada. Os climas equatoriais, nós temos essas florestas exuberantes, muito bonitas. No clima tropical, você também tem florestas bonitas, como você observa aqui a Mata Atlântica, mas também você observa nesse tipo de clima o cerrado. No clima tropical, subtropical, a principal característica são essas araucárias. O clima semiárido, você tem uma imagem quase que de deserto, mas uma presença ainda de uma vegetação rasteira. No clima desértico, praticamente você só vê areia, tá? No clima temperado, você tem as florestas que são consideradas as mais bonitas do planeta, que são essas aqui, que são multicoloridas. No clima mediterrâneo, você tem uma vegetação sempre relacionada aos oceanos. O clima frio de montanha, você vai ter apenas a vegetação rasteira, por conta da umidade ser baixa. O clima frio, você tem as florestas de coníferas presentes e sempre há neve como constante. E o clima polar, praticamente não há vegetação e apenas o que? Gelo, neve. Ok?
Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês possam ter aproveitado bastante. E na próxima aula do capítulo 21, a gente está aqui de volta para falar com você. Grande abraço.